o que a gente vai começar hoje, a gente não vai terminar hoje, beleza? Não dá para terminar hoje, né? A não ser que a gente corra e fale qualquer coisa. Mas a gente vai começar o que possivelmente vai ser ou em 2 encontros ou em 3 encontros. Nós vamos começar a falar um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo. Hoje, em certa medida, o que eu quero fazer com vocês é uma construção histórica. Porque sempre quando a gente pensa numa doutrina, vamos pensar assim, Espírito Santo, criação, redenção, a obra e a pessoa de Jesus Cristo, existe uma formulação na história acerca de uma doutrina, por exemplo, como essa. Existiram pessoas que começaram a pensar nisso ali no início, após a morte de Cristo, a ascensão e Atos, e esses pensadores, né, os teólogos, os reformadores, eles vão construindo uma doutrina para o que hoje nós temos, por exemplo. E por que é legal isso? A gente chama isso de teologia histórica, né? Sempre quando eu vou estudar algum termo assim, eu tenho esse livro aqui, tem alguns, mas esse aqui é muito legal. Esse livro, por exemplo, ele não cria a doutrina. Ele não vai explicar para você, não é um autor que vai dizer, ó, isso aqui é assim, assim. O que ele faz? Ele vai pegar os homens dos últimos 20 séculos e o que eles pensaram acerca dessa doutrina. O que aqueles homens lá no ano 150, 200 depois de Cristo pensaram acerca do Espírito Santo. O que a igreja medieval pensou acerca do Espírito Santo. O que a reforma protestante pensou. O que o movimento puritano pensou. O que o movimento moderno pensou. O que a gente tem hoje. Você entende? Então sempre quando a gente pensa numa parte da teologia, a gente precisa olhar isso ao longo da história. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro que vocês vão perceber em relação ao Espírito Santo que até o 4º século, a maioria das heresias que existem hoje já foram refutadas. Os concílios de Nicéia, no ano 320, de Constantinopla, no ano de 380, de Cartago, esses concílios que a gente passa assim, o que eram esses concílios? O que eram essas reuniões dessas pessoas que vinham lá, bispos, supervisores de várias regiões do mundo e se juntavam? O que eles estavam fazendo lá? Eles estavam combatendo o falso ensino. Né? Foi muito comum nascer falsos ensinos ao longo da história. Né? A gente vai ver hoje, por exemplo, vou colocar ali alguns pontos do Testemunho de Jeová, o que pensa acerca do Espírito Santo, Mormons. Né? Vocês vão perceber, por exemplo, que muitos deles vão beber em fontes lá do século II. Portanto, entender a história é uma segurança para a gente não cair nos mesmos erros da história. Para a gente não estar hoje no século XX, XXI, e a gente escuta algumas coisas, às vezes malucas, por aí, e a gente fala assim, meu Deus, o que veio isso? Da onde que veio isso? Isso já veio há muito tempo. Quando a gente fala em teologia, às vezes a gente acha que isso é um mundo distante, que não é para nós, que não é para todos os crentes. Meus irmãos, teologia é para todos os crentes. Por quê? Porque teologia, em primeira instância, é o estudo de quem é Deus. E todos nós, em alguma medida, fazemos teologia. Todos nós pensamos acerca de Deus. O ateu pensa acerca de Deus. O agnóstico pensa acerca de Deus. O budista pensa acerca do nosso Deus. O kardecista imagina um Deus a partir de alguma coisa. Você entende? Então a teologia não necessariamente ela é para apenas os teóricos, apenas os iluminados. A teologia é para todo mundo. Todo mundo. Né? Tem um livrinho, muitos talvez de vocês já tiveram acesso, do R6 Pro, que é Somos Todos Teólogos. E a narrativa do livro é essa ideia. Todos nós, em alguma medida, fazemos teologia. Todos nós. Seja na nossa devoção diária, que a gente às vezes está lá comprimido, de joelho, diante de Deus, querendo entender de Deus a circunstância das coisas. Né? Porque a gente fica doente, porque a gente entende uma coisa ou não, porque a gente pensa de uma forma ou não. O que nós estamos fazendo? Teologia. A gente está fazendo teologia. A diferença é se a nossa teologia é boa ou se ela não é boa.
se nós estamos fundamentados em um lugar seguro ou um lugar instável. E deixa eu falar algo para vocês. Acerca do Espírito Santo, às vezes a gente está bem louco. De verdade. Eu estava lendo esse livro aqui a semana, uma parte dele, que é o Creio. Esse livro do Ernest Maia, ele pega o credo apostólico, né? Todo mundo conhece o credo apostólico, e aí ele pega ponto a ponto do credo e ele vai trabalhando, um a um. E ele tem um ponto específico apenas sobre o Espírito Santo. E logo na introdução do livro, uma das coisas que ele fala assim, olha, no nosso último século, de 100 anos para cá, foi o período que mais se escreveu acerca do Espírito Santo. E a gente vai entender um porquê isso na narrativa histórica, né? O que aconteceu, por exemplo, no ano 1901, lá nos Estados Unidos, em 1906, na Rua Azul. O que aconteceu lá que despertou algumas coisas? Isso não necessariamente é ruim. Vocês entendem? É bom. Muitas das coisas que aconteceram foram boas, mas levou a um acúmulo de informações também equivocadas, ao ponto de Francis Chan escrever um livro dele, que talvez vocês conhecem, né? O Francis Chan é aquele que escreve O Louco Amor, um livro muito conhecido, mas ele também escreve um livro escrito com o nome O Deus Esquecido. Aliás, eu li essa semana ele de novo. Tem algumas coisas que eu concordo, tem algumas coisas que eu não concordo. Mas O Deus Esquecido do Francis Chan trata isso. De tipo assim, o povo de Deus se esqueceu ou tem uma visão errada acerca do Espírito Santo de Deus. E a primeira pergunta para nós é: o que é o Espírito Santo? Deixa eu fazer de novo essa pergunta. O que é o Espírito Santo? Sabe, se você pudesse responder em 10 palavras na tua mente, o que é? A pergunta está certa? Não está. Porque o Espírito Santo não é uma coisa para nós perguntar o que é quem é. Na maioria das vezes nós pensamos no Espírito Santo como alguma coisa, alguma situação, alguma característica, peculiaridade ou algo do tipo, mas não. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade, desejo, ele é dinâmico, ele é autoexistente. Você entende? E o nosso próprio pensamento acerca do Espírito Santo, se já começar errado, ele vai para muito longe. Ele começa errado e ele vai errado para muito longe. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje vai ser talvez um pouco mais chato, né? Mas vai ser importante. Por quê? Porque hoje a gente vai construir um pouco isso. Vamos pegar alguns períodos da história e vamos olhar cada um deles até o nosso tempo de hoje. E aí a gente vai aplicar em algumas verdades para nós. Dentro disso, a gente vai conversar um pouco sobre quem é o Espírito Santo. Vamos conversar um pouco mais sobre alguns títulos do Espírito Santo. E hoje, especificamente, a gente vai falar apenas sobre 2, sobre deles. Provavelmente na próxima aula, a gente vai falar então sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, observando como que as pessoas eram convertidas, por exemplo, no Antigo e no Novo Testamento, como o Espírito Santo habitava lá, se habitava ou não habitava, se entrava e saía, ou se era como nós hoje. Mas hoje a gente precisa formular algumas coisas para que a gente possa entender essas coisas lá na frente. Porque, por exemplo, se eu entro nesse segundo assunto sem vocês entender o fundamento do Espírito Santo, a gente talvez patine em alguns lugares. Depois vamos entender junto a isso lá, Pentecostes, enfim, e outras coisas mais. Então, a gente vai começar com a parte, não digo a parte mais chata, mas a parte legal. Eu acho a parte legal. Eu, particularmente, eu acho a parte legal. Né? Mas é que muita gente, eu li essa semana 2 livros e ninguém começa nessa parte. Né? Quando você vai para livros mais profundos de teologia, sempre começa nessa parte. Sempre começa construindo um fundamento. Para depois você ir, por exemplo, para a experiência, para os acontecimentos da nossa vida. Por quê? Porque a gente pode olhar para a experiência
sem a realidade do fundamento. E a experiência pode estar totalmente desassociada com quem é o Espírito Santo. Você entende? Então a gente precisa estabelecer o fundamento para que a gente possa olhar as nossas experiências à luz do fundamento e dizer: eu amo o Espírito Santo. Porque o que nós somos sem o Espírito Santo? Ninguém é crente sem o Espírito Santo. Ninguém ama a Deus sem o Espírito Santo. Ninguém tem anseio por Jesus sem o Espírito Santo. A igreja não tem poder sem o Espírito Santo. O evangelismo ausente de uma convicção de qual é a ação do Espírito Santo, presta atenção, faz mais mal do que bem. O evangelismo, sem uma compreensão correta da ação do Espírito Santo, faz mais mal do que bem. Por quê? Porque leva as pessoas a um conceito errado. E elas têm uma compreensão de Deus que talvez elas não deveriam ter. E esse é um cuidado, né? Nós queremos ser uma igreja missionária, que evangeliza, que vê as pessoas transformadas, que entendem o poder de Deus. Isso passa pelo conhecimento do Espírito Santo. Conhecer a Deus é necessário. Por quê? Porque Deus é necessário. Estudar teologia é necessário porque o conhecimento de Deus é necessário. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. 1 Coríntios 12, 1. É um texto bem conhecido. Eu quero ler uma parte dele. Não vai ser uma pregação expositiva que eu vou fazer dele, mas eu quero usar uma parte dele como um fundamento para aquilo que a gente vai conversar hoje. O que já estamos conversando. A gente vai ter daqui a pouco, não, né? Daqui uma meia hora e um intervalo. Então fica em paz aí. Tem um café lá atrás, se você quiser tomar. Tem água ali. A gente vai dar uma paradinha depois, uns 15 minutos. E depois a gente volta. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. A gente vai começar esse texto hoje e a gente vai terminar ele na terceira aula. A gente vai começar hoje com essa pergunta: irmãos, será que nós não somos ignorantes acerca das coisas do Espírito? Estou falando isso com temor, sabe? Olha, Paulo está falando para aquele povo, né? Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca das coisas do Espírito. A igreja de Corinto, ela era marcada por um extremismo em algumas coisas. Eles vivenciavam muitas coisas, e hoje eu não vou tratar de dons espirituais ou algo do tipo, mas existia na essência um equívoco no entendimento acerca do Espírito Santo. Isso desembocava em uma série de coisas, ao ponto do apóstolo Paulo, com respeito, chamar a atenção deles, corrigir eles. O capítulo 12, o 13 e o 14, o apóstolo Paulo está tratando especificamente disso. Porque em alguma medida aqueles homens estavam entendendo errado.
não só o resultado, a ação, mas o resultado e a ação eram reflexo do equívoco no fundamento. Do equívoco em quem era o Espírito Santo. A primeira coisa que a gente deve entender é o quê? A gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Espírito Santo. A gente já percebe que há nessa nomenclatura um agregado acerca da palavra Espírito, que é santo. E a pergunta que a gente deve fazer é tipo o quê? O Pai não é santo? O Filho não é santo? Ambos são. Se os três são coiguais, coeternos, consubstanciais, são Deus, um só Deus, e eles comungam da mesma essência divina, a santidade que há no Pai, há no Filho e há no Espírito. Mas por que a Bíblia comumente acompanha esse adjetivo, por exemplo, de santificador, de santidade, de santo, acerca do Espírito? Por que está acompanhado desse título? E a gente deve se perguntar um pouco sobre isso. Quando a gente estuda sobre a Trindade, e para entender o Espírito Santo, a gente precisa estudar sobre a Trindade. Porque o grande equívoco, e a gente vai ver um pouquinho isso depois, à luz da história da igreja, foi um erro na Trindade. Foi um erro no fundamento. E quando erra o fundamento, é o restante. Esse fundamento do Espírito Santo, ele traz logo com si uma característica que ele realiza algo. Que esse Espírito, que se diz santo, está relacionado às suas obras, à sua função, àquilo que a gente chama dentro da teologia da economia da Trindade, ou seja, há uma parte econômica, há uma parte de distribuição, há uma parte de realização específica do Espírito Santo, que é o Espírito santificador, que é o Espírito regenerador, que é o Espírito vivificador. A gente vai ver isso na segunda aula, todos esses nomes do Espírito Santo. Por que ele é isso? Por que ele é aquilo? Por que ele é aquele outro? Mas há especificamente essa realização de separar, de santificar, de trazer para alguém, trazer na criação alguma coisa que não necessariamente, que não tinha, que não havia algo. Quando a gente olha para Gênesis, para a criação do mundo, a gente vê que Deus criou os céus e a terra, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, né? E aí Deus vai fazer a criação, o Espírito Santo é ativo na criação. Presta atenção, desde a criação, desde a redenção, e nós veremos isso na consumação. Até eu tenho conversado um pouco com as pessoas assim sobre isso, quando eu falo, porque a gente não viveu a consumação. Jesus ainda não voltou. Nós temos textos bíblicos que apontam para isso. Nós vemos na criação a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realizando a obra da criação. Nós vemos na obra da redenção o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando na obra da redenção. Mas como será a obra da consumação? Qual é o papel do Espírito Santo, por exemplo, na obra da consumação? A gente lê Apocalipse, a gente vê que Jesus vai vir do céu, né, montado num cavalo branco, com a espada e as coisas acontecendo, mas o Espírito Santo vai estar de férias. Tipo assim, agora é tua vez. Você percebe? Existem algumas coisas nisso. Quando a gente olha para a criação, o Espírito Santo estava na criação fazendo o quê? Tendo essa ação, desse sopro, de efetivar vida. Deus designou, Deus ordenou. E o Espírito Santo fez o quê? Trouxe a existência, vivificou, levantou. Quando a gente olha para a obra da redenção, é óbvio e fato que nós amamos a obra de Jesus. Não é verdade? Não tem aquele sentimento que quando a gente... Às vezes você está ali lendo a Bíblia,
Essa semana eu estava lendo uma parte, semana passada eu estava lendo um fim do Evangelho, a morte de Jesus, a crucificação, a ressurreição. Eu li essa semana, agora eu lembrei que eu falei isso na ceia, né? Sobre Emaús, e a gente está ali, e a gente lê aquela história, e de repente os olhos deles se abriram, eles reconheceram quem era Jesus. Quem fez isso neles? Porque às vezes a gente tem a compreensão que, eu não quero queimar um pouco a largada, né? Porque a gente olha para o Pentecostes e acha que o Espírito Santo também estava de férias até o Pentecostes. Estava tipo assim, num spa, né? De repente Deus bateu nas costas dele e falou, agora é tua vez. Agora é contigo. Será? Porque a gente vê na criação o Espírito Santo lá. A gente vê o Espírito Santo derramando capacitação, por exemplo, lá em Números, onde tem os artesãos que estão construindo as coisas ali do tabernáculo. A gente vê o Espírito Santo atuando nos profetas, nos reis, falando através de uma mula. Ele pode falar com qualquer um, meus irmãos. Fica tranquilo. Fazendo e realizando coisas. E a gente está olhando ali para a obra de Jesus e acha que talvez o Espírito Santo está ausente. Será? O Espírito Santo está atuando na redenção, santificando. De que forma? Soprando vida, trazendo à existência aquilo que antes era sem forma e vazia. Era sem forma, como era a nossa vida antes de Cristo? Nós éramos mortos, a Bíblia fala, nos nossos pecados e nos nossos delitos. Eu repito tanto isso aqui na igreja, Romanos 3, não há nenhum justo sequer, ninguém que agrade a Deus, ninguém que busque a Deus. O que nós éramos? Éramos sem forma e vazia. O mesmo Espírito Santo que lá na criação está fazendo o quê? Está criando. E agora eu vou usar um termo genérico, mas só para a gente entender. Ele está recriando aquilo que foi morto. E o que fará na consumação? Está trazendo a plenitude da vida de Deus a recriar um ambiente pleno para que nós vivemos aquilo que fomos criados para viver. O Espírito Santo santifica, separa. O Espírito Santo torna aquilo que era inanimado, aquilo que era irreal, aquilo que era inconstante, aquilo que era sem forma, em algo que traga propósito, em algo que santifique, em algo que se torne agradável. E nós vemos isso em toda a Escritura. O nosso grande dilema é o quê? Nós lemos a Escritura de trás para frente. Nós lemos de trás para frente, ou não? Nós sabemos o fim, não é verdade? E é muito bom saber o fim. É legal demais. Ontem eu fui assistir um filme com a minha esposa, eu já havia assistido o filme, ela não. 5 minutos de filme, ela começa a me perguntar, mas o que vai acontecer? Mas ele vai ficar sozinho? Mas e a esposa dele? E eu falei, tu quer que eu conte as coisas já? Eu já tinha visto o filme. Vocês já viram aquele do Will Smith, Eu Sou a Lenda? É muito legal. Um filme de 2006, minha esposa nunca tinha visto. Mas com 10 minutos de filme ela queria saber tudo. E eu me segurei, um pouquinho só. Porque aparecia ali uns monstros, eu tinha que preparar ela, senão ela não ia querer ver o resto do filme. Mas nós lemos a Escritura de trás para frente e a gente perde de vista essa revelação progressiva. É como se Deus tivesse... Deus está fazendo, né? Deus está se revelando. Você começa em Gênesis e Deus vai ampliando a visão. Isso embarca Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão juntos, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma existência e com as mesmas obras desde a eternidade. Desde a eternidade. Aliás, um dos erros, uma das heresias
né, que é reproduzida, por exemplo, pelos mormons. Os mormons, eles acreditam num Deus progressivo, num Deus que está mudando. Eles são bem loucos mesmo, né? De verdade, é loucura, é muita loucura. Não, assim, ó, o Joseph Smith escreve lá no livro dele, né, que Deus era um homem. Que era um homem e que ele está evoluindo e se tornou Deus e que nós, homens, vamos evoluir da mesma forma. Sei lá, deve ser maconha, chá de cogumelo, alguma coisa. Brincadeiras à parte, né? Depois pode cortar isso aqui na filmagem lá, tá? Mas, cara, isso é uma ideia, é um conceito totalmente equivocado. Por quê? Porque fere o fundamento. Fere o fundamento. Qual é o fundamento? Deus não muda. Deus não muda. Jesus não muda. O fato de Jesus adentrar a terra e vestir pele humana não é uma mudança, porque a Bíblia fala que isso estava nos planos de Deus desde a eternidade. Não é uma mudança, não é uma irrealidade, não é um tipo, agora é diferente, não. É aquilo que Deus já tinha predeterminado desde os tempos eternos. Mas nós estamos enxergando o negócio em caminho. Estamos olhando. A gente fala assim, agora o Espírito Santo é diferente. Agora Jesus é diferente. Agora eu entendi. Mas não. A gente, como criação, sempre se espanta. Mas o Espírito Santo, junto à Trindade, nunca muda. Sempre foram os mesmos. Algumas coisas acerca dos primeiros pais na fé. Eu vou ler algumas heresias para vocês que aconteceram na história e ler para vocês também algumas pressuposições, algumas afirmações do passado, para que a gente possa olhar isso. Uma das primeiras heresias acerca do Espírito Santo era chamado de monarquismo modalista. Grava a palavra modalista, que já dá para a gente entender. Era a ideia de uma monarquia, o Senhor, que ele apresentava-se em modos. Presta atenção que eu vou falar uma frase que talvez a gente vai ouvir e a gente vai achar que é comum, mas é uma heresia. Que Deus se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que são só manifestações? Será que há um só Deus, que quando Ele quer um dia Ele é o Pai, que quando Ele quer um dia Ele é o Filho, e que quando Ele quer um dia Ele é o Espírito Santo? Será que é isso que a gente vê nas Escrituras? Não. Essa ideia modalista de modos era desse princípio. Mergulhava na divindade única, há um só Deus, não é verdade? E a gente afirma isso, nós afirmamos isso. Cremos na Trindade, mas que existe um só Deus. Mas não cremos que esse Deus se manifesta de modos diferentes. Não, não, não. Nós cremos que há 3 pessoas, numa só essência. Hoje, tem uma igreja que muitos de nós, às vezes, ouvem umas músicas que pensam isso, né? Tem lá aquele grupo, Vozes da Verdade, né? A igreja deles é uma igreja unicista, que crê que existe um Deus e que esse Deus não é trino, mas é um Deus que se apresenta quando quer na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é isso que nós vemos na Escritura. Quando nós lemos a Escritura, por exemplo, a gente não está lendo uma atribuição de uma manifestação específica. A gente está vendo pessoalidade. Pessoalidade. A pessoalidade do Filho, a pessoalidade do Espírito. Esse termo pessoas, ele é descrito pelos teólogos ali no século III, finalzinho do século II, início do século III, mas ali um dos concílios ele é efetivado.
Ele traz essa característica é um termo no latim que é persona, que é você consegue ver naquela existência divina uma personalidade. Ação, reação, emoção, comunicação, coisas que nós vemos, por exemplo, em nós. Nós somos pessoas distintas, que pensam, que realizam, que vivem. E você, na leitura das Escrituras, você consegue perceber isso no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aliás, quando Jesus está falando da vinda do Espírito Santo, Jesus está falando, é necessário que Ele venha. Não é necessário que eu venha de uma forma diferente. Para aí, galera, eu vou embora, mas daqui a pouco eu volto de uma outra forma. Não. É necessário que Ele venha. Então, o Espírito Santo, ele não é apenas manifestações distintas. Ele é uma pessoa. E eles combatiam isso de forma profunda. Ao ponto, de um dos pensadores, Orígenes, dizer, o Espírito Santo sempre foi um membro da Trindade. Não foi por meio de um desenvolvimento progressivo que ele passou a ser o Espírito Santo. Pois se fosse o caso, nunca se reconheceria o Espírito Santo na unidade da Trindade como um Deus. Isto é, junto com o Pai imutável e com o seu Filho imutável. A não ser que sempre tivesse sido o Espírito Santo. Ou seja, a gente vê em progresso, mas não quer dizer que Deus está aparecendo e crescendo em progresso. Você entende? Não quer dizer que Deus está se desenvolvendo, como nós estamos se desenvolvendo. Por quê? Porque imagina você crer em um Deus que ele não é perfeito. Imagina você crer num Deus que ele está mudando, que ele está melhorando, que ontem ele foi uma coisa, hoje ele é outra, e amanhã ele é um Deus melhorado. Meus irmãos, o nosso olhar acerca de Deus vai ser sem confiança. Nós vamos medir ele, olhar ele a partir das nossas mudanças. E Deus não muda por causa das nossas mudanças, porque Deus foi sempre o mesmo. Uma das segundas heresias que surgiu no século III, IV, que foi o motivo do primeiro concílio de Nicéia, todo mundo já ouviu falar do imperador Constantino, Ou a partir do imperador Constantino você tem uma liberdade no cristianismo. Isso não quer dizer que Constantino é o pai do catolicismo, o precursor da fé cristã. Não, não é isso. Na verdade, o império estava todo bagunçado, tinham coisas acontecendo, tudo indica que a mãe de Constantino havia se convertido, e ele lá teve um sonho, e aí teve uma batalha, e aí ele viu um escudo lá, um desenho, e aí ele pressupôs que aquilo vinha de Jesus, então ele começou a facilitar algumas coisas dentro do império para o cristianismo, naquele período. Então, a religião começou a passar ali, deixar de ser perseguida, no entanto, e tinha um problema acontecendo através de uma pessoa que estava ali dentro, um dos bispos dentro do império, que era Ário, e aí nasce essa heresia ariana. E Ário, ele dizia assim, deixa eu ler um texto para vocês, que diz assim, ele ensinava que o Deus Pai criou o Deus Filho, e através do Filho criou o Espírito Santo, e os homens, então era Deus que criou o Filho criou o Espírito, e o Espírito criou os homens, e assim sucessivamente, fazendo uma espécie de hierarquia da criação. E muitas, às vezes, dos nossos dias, muitos crentes ainda pensam assim. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Jesus, que no princípio, ele é o verbo que se fez carne. Não há um surgimento de Jesus em Jerusalém, do tipo assim, agora aconteceu. E a gente escuta a palavra filho, por exemplo, e a gente acha que ele foi criado.
Aliás, o termo que se usa, né, teologicamente, é gerado eternamente, da mesma substância. Não tem um começo, não tem uma criação, está lá. E o Espírito Santo, da mesma forma. Qual é o problema de pensar assim? É que qualquer ser criado deixa de ser divino. Porque divino é alguém que não tem começo nem fim, eterno. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles reconhecem a doutrina diário. O fundador da seita, né, o Charles Taze Russell lá, que é de 1852, nasceu e viveu ali. Cara, o fundamento das testemunhas de Jeová está no conceito diário. Lá do século III depois de Cristo. Que afirmava que Deus era criador e que Deus tinha criado o Filho e juntos tinham criado o Espírito e juntos tinham criado os homens e esse processo de criação estava em acontecimento. Qual é o problema disso? O problema disso nós vamos entender mais na frente. Nós vamos entender bem lá na frente. Logo em seguida, no ano 360 depois de Cristo, quando a gente fala do cristianismo histórico, que a gente está falando lá de trás, da patrística, a gente deve entender que existiam correntes. Existia o cristianismo oriental, que depois a gente vai ver um pouco mais lá na frente, o rompimento com o cristianismo ocidental. Existiam os pais da Capadócia, existiam os egípcios, né? Existia uma fonte de cristãos em vários lugares. E eles conversavam, eles enviavam cartas uns aos outros do estabelecimento das doutrinas. E, por exemplo, os egípcios, eles começaram a estimular e a estabelecer um pensamento que Cristo era um anjo em excelência. Um pouco do pensamento dos mormons também. Que Cristo era como se fosse o arcanjo Miguel, né, que aparece, a gente lê alguns textos do Antigo Testamento, lá em Daniel, em outros lugares, e eles interpretavam que já naqueles textos era uma cristofania, era um aparecimento do próprio Cristo, mas com outro nome, como se ele tivesse numa hierarquia de anjos um pouco melhor. Qual é o problema disso? A gente vai ver lá na frente. Mas eles criam de uma forma extremamente equivocada. Surgiu na Macedônia um bispo Macedônio era o bispo, perdão, ele era de Constantinopla, que ele começou a tratar, por exemplo, o Espírito Santo, que ele não era da mesma natureza de pai e filho, que era uma substância distinta, uma substância diferente, que era alguma coisa. Surge a partir deles aquilo que a gente chama hoje, por exemplo, de triteísmo, que é o quê? Como se existissem três deuses. Existe o Deus Pai, existe o Deus Filho e existe o Deus Espírito Santo. Que eles se conversam, que eles trabalham juntos, mas que eles são de substâncias distintas, de termos distintos. Agora, imagina você vivendo nesse período da história. Meus irmãos, essas pessoas pregavam abertamente essas coisas. Isso era comum. Aliás, Constantino, o imperador, estava mais pro lado de Ário. Quando você lê a história. Ele não estava pro lado dos teólogos mais convictos. Porque Ário tinha uma influência política dentro do império. Ele estava predisposto a apoiar ele. Mas todos os outros bispos se levantam e falam, não, está errado. E aí a gente tem aquilo que a gente às vezes não dá tanto valor no nosso tempo, que são os credos. O que são os credos? Os credos são afirmações de preposições que refutavam aqueles erros. A gente tem primeiramente o credo dos apóstolos, que a gente acha que é coisa de católico. Eu lembro uma vez... Eu vou falar, porque aqui, né, depois eles cortam na gravação também, né? Teve uma vez, num culto, né, na nossa antiga denominação, que eu estava falando sobre algo e eu joguei o credo apostólico na tela para lê-lo, falar alguma coisa. Teve uma pessoa depois que ficou chocada comigo. Falou, pastor,
O credo apostólico é coisa de católico. Eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Quem poderá me defender? Mas esses termos que foram cunhados, a gente tem o credo apostólico, o credo de Nicéia, o credo de Nicéia-Constantinopla, o credo de Atanásio. Todos esses credos foram formulações elaboradas por grupos de pessoas, talvez como nós aqui, que estavam nas suas igrejas, nas suas congregações, ouvindo essas coisas, e eles se reuniam num grupo, num concílio, liam as escrituras juntos e falavam, a gente precisa estabelecer uma frase, uma fórmula, que os nossos membros das nossas igrejas entendam que isso está errado. Eu vou ler um trechinho que quase ninguém conhece, o credo de Atanásio, mas eu vou ler um trechinho para vocês, depois vocês podem... Ele é o maior dos credos, ele é quase uma confissão, mas muito do que a gente fala hoje, ele falou lá atrás. Vou ler um pedacinho para vocês. Diz assim: não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Porque a pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra, e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há a mesma divindade, igual em glória, coeterna e majestade. O que o Pai é, o mesmo Filho é e o Espírito Santo é. O Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado. O Pai é ilimitado, o Filho é limitado, o Espírito Santo é limitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Ele continua. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Não há três eternos, porque daria a ideia de três divindades, mas há um eterno. Portanto, não há três seres não criados, nem três ilimitados, mas um, não criado e ilimitado. Contudo, não há três onipotentes, mas um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, contudo, não há três deuses. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, contudo, não há três senhores. Há um só Senhor. E ele continua falando. Essa afirmação, por exemplo, é do ano 380 depois de Cristo. Sabe? Faz bastante tempo. Mas ela é extremamente preciosa. Né? E às vezes a gente passa pela história das Escrituras e das coisas e nós perdemos isso de vista. E a gente perde, porque às vezes a gente escuta pessoas, às vezes a gente evangeliza de forma errada, a gente ensina de forma errada, e isso traz um efeito na nossa vida. E aqui eu quero apontar para nós encerrar essa primeira parte. Por quê? Qual é o problema disso? Qual é o equívoco disso? Eu vou ler um texto, 1 Pedro 1,4, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diz assim para nós, 1 Pedro 1,4. Só um pouquinho que a minha referência acho que está marcada errado aqui. Segunda Pedro, beleza? É que eu marquei aqui no meu rascunho 1 Pedro e eu li aqui 1 Pedro e falei, não é isso aqui, cara. Não é isso. Segunda Pedro. Mas é bom quando a gente erra assim, ó. Porque senão a gente vai e fala qualquer coisa, né? Tipo, você não... Estava ali a referência, eu falei, não, mas não é. 2 Pedro. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina
e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Presta atenção. Por essas coisas, o apóstolo Pedro está falando da redenção, da morte de Jesus, da vida do Espírito Santo, das realizações nas obras dos crentes. Ele fez alguma coisa. Ele nos deu algo grandioso, promessas, para que por elas nos tornássemos alguma coisa. Ele vai falar, nos tornássemos participantes da natureza divina. Como nós nos tornaríamos participantes da natureza divina se o Filho não fosse divino e o Espírito não fosse divino? Como nós confiaríamos, por exemplo, a nossa salvação em alguém criado? Como nós confiaríamos em Deus profundamente, amando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, se eles fossem estranhos um ao outro? Se eles fossem alheios um ao outro? Se eles não fossem coiguais, coeternos, com a mesma substância, os mesmos desígnios, com a mesma vontade, com o mesmo desejo? Parece muito sutil a gente falar de algumas dessas coisas hoje. Mas eu não penso assim. Eu não dou muito bola para isso. Mas naturalmente, quando as pessoas têm uma visão equivocada acerca da Trindade, e especificamente acerca do Espírito Santo, elas vão tratar o Espírito Santo de forma equivocada. Elas não vão entender que a vida deles depende em todo instante do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma criatura, nós não teríamos participação em Deus. Se o Espírito Santo fosse apenas um anjo melhorado, ou um Ghostbuster, quase um fantasminha, ou uma energia, né? A gente escuta muito isso, né? É uma energia. Será que nós nos tornaríamos participantes da natureza divina? Se ele torna homens mortos, pecadores, corruptos, ausentes, distintos, separados, em pessoas agora justificadas, em pessoas agora santificadas, em pessoas agora participantes da natureza divina. Isso não quer dizer que nós somos deuses, ok? Nós participamos do quê? Da família de Deus, do ser de Deus em nós. Como que isso aconteceria se o Espírito não fosse o mesmo que o Pai? Se o Filho não fosse o mesmo que o Pai? Se nós dependêssemos de qualquer coisa, como os mormons vão falar, como um homem melhorado. Meus irmãos, se nós dependêssemos dessas coisas, nós estávamos fardados ao fracasso. Grande parte do que a gente sabe hoje, do que a gente repete hoje, comumente, vocês me veem repetindo algumas dessas frases nos cultos, elas foram a custo de sangue, de lutas. Teve um dos concílios que Ário levou um tapa na cara. Enfim, é difícil, né? A gente acha que foi tudo maravilhas, né? E as coisas aconteceram. Grande parte desses concílios terminavam com o credo, que a gente lê hoje, a gente gosta dos credos, mas também terminavam com termos de condenação, por exemplo. Não de condenação de mandar matar a pessoa, mas de falar aquilo é heresia. Aquilo não pode acontecer. Eles chamavam isso, quando eles escreviam esses termos, né, eles pregavam nas suas igrejas, eles levavam as pessoas para que as pessoas entendessem. Quando nós falamos do Espírito Santo com um ser divino, e a gente vai olhar agora um pouquinho depois do intervalo na segunda aula, o que ele faz em nós? O que essa essência desse ser faz em nós? E isso agora foi sendo desenvolvido ao longo da história, pela Reforma Protestante e outras coisas. Desse intervalo do século V até o século XV, praticamente, que a gente chama de Era Medieval, a gente tem pouca coisa. Mas a gente tem um acontecimento muito legal. Não sei se foi tão legal assim,
mas um acontecimento histórico. No ano 1054, depois de Cristo, houve um rompimento da igreja. A primeira divisão da igreja, que é a divisão dos católicos orientais e dos católicos ocidentais. E o que estava no meio disso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo foi o que levou à primeira divisão da igreja, a primeira grande divisão. Meus irmãos, não estou falando de uma divisão, com todo respeito, né, sei lá, da denominação que aconteceu aqui ao colar. Nós estamos falando de um mundo dividido. Né? Houve uma divisão, óbvio, né, quando a gente estuda história, né, os orientais não queriam se sujeitar ao Papa, o Papa estava tendo uma autoridade equivocada, existia toda uma questão de impostos, de posição geográfica. Alguns queriam que Roma fosse a posição, outros queriam que Constantinopla fosse a posição e outras coisas assim. A gente sabe que havia esses envolvimentos políticos e históricos. Mas o centro foi o quê? A Igreja Católica, né, a nossa vida protestante não tem nenhum equívoco e desvio em relação ao pensamento católico da Trindade. Amém? Isso é legal a gente saber. Dentro do catolicismo, eles pensam igualmente, em especial dessas formulações históricas, acerca de nós. E um dos pensamentos era que o Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. A gente pensa isso, não pensa? Sim. Jesus fala, é necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo, vou soprar sobre vocês o Espírito Santo. A gente escuta algumas coisas disso. No pensamento oriental, dizia-se que o Espírito Santo era apenas proveniente do Pai. E isso derrubou uma irmandade de 1000 anos, quando eles inseriram no credo um termo em latim que é filioque, é também do Filho, proveniente do Filho, procede do Filho. E por que isso faz diferença? Porque a gente vive, presta atenção nisso, quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus trino. Obviamente que nós temos uma centralidade em Cristo, que ele é enviado pelo Pai e o Espírito Santo ilumina e revela a obra dele, ok? Mas nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Às vezes até converso um pouco com o Diego, já falei isso um pouco para ele. Agora tem algumas pessoas da banda, vou falar aqui também. Vou jogar no ventilador aqui. A gente usa o termo, e não é um termo errado, uma igreja cristocêntrica. É legal, a gente tem que pensar assim. Mas a nossa igreja, a igreja de Deus, é uma igreja que adora Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que trazer, por exemplo, no nosso culto, entendimento acerca da obra do Pai, acerca da obra do Filho e acerca da obra do Espírito Santo. No louvor, da mesma coisa. Você entende? Não estou dizendo que a gente não deve, estamos cantando sobre Jesus, sobre isso, mas olha para as Escrituras, né? As Escrituras estão entoando cânticos, hinos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e não tem um problema disso. Isso é bom. Na nossa vida diária, nós entendemos acerca da Trindade e da relação intratrinitária Pai, Filho e Espírito Santo, uma essência de um amor e de um convívio que deve ser um exemplo para a nossa essência. E olhar essa relação e adorar essa relação é um benefício para nós, é frutífico para nós, é bom para nós. E quando nós, de alguma forma, quebramos essa relação, seja pensando que eles não são Deus, seja pensando que não tem o mesmo poder, seja uma visão hierárquica, né? Quando a gente fala a terceira pessoa da Trindade, na cabeça de algumas pessoas vem uma subordinação. O Espírito é subordinado ao Pai, e o Pai é maior. Não. O termo terceira pessoa é um termo técnico. A gente não encontra ele, por exemplo, nas Escrituras. Não é verdade? A gente não encontra nas Escrituras, né, o termo Trindade. Ele é um termo técnico. Não quer dizer que está errado, mas é uma forma que nós, humanos, respondemos à revelação divina.
É uma forma correta, porque pressupõe um Deus trino, trindade, triunidade. 3 pessoas dentro da mesma unidade. E agora pense nisso, para a gente encerrar essa parte. Você foi amado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Você é sustentado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ambos eternos, na sua majestade e na sua glória, um dia pensaram em nós. Ambos eternos planejaram, na sua onisciência e na sua sabedoria, a criação de todas as coisas e comungaram e compartilharam e nos criaram a imagem e semelhança para que nós tivéssemos relação com Ele e para que nós participássemos da natureza divina em alguns aspectos da nossa vida. E nós podemos ver na realização do Pai, que designa, do Filho, que realiza, e do Espírito Santificador, que aplica isso, amor em relação a nós, afeto em relação a nós, cuidado em relação a nós. Nós podemos ver no amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Espírito, do Filho para com o Pai, do Espírito para com o Filho, uma relação de amor que transborda em nós. Algumas pessoas já ouviram falando sobre isso, mas pense em uma coisa. Em primeira instância, por que Jesus morreu na cruz? A gente vai dizer para nos salvar. Em primeira instância, é porque ele obedeceu ao Pai e amou o Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a primeira instância. E a vontade daquele que me enviou é dar a minha vida em resgate de muitos. Nós somos um reflexo do amor do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos cristãos porque dentro da bendita Trindade, na relação eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo, eles se amam de tal forma que eles transbordaram e derramaram esse amor sobre a sua criação. Por isso que o nosso Deus é trino. Amém? Vamos tomar um café? Um intervalinho de 10 minutos, daqui a pouco a gente conversa mais. Assim, só para finalizar aquela última aula, qual foi, em certa medida, a grande construção, diante disso, que os pensadores chegaram nesses primeiros séculos? É que a doutrina da Trindade é central à salvação. Se você diminui, ou tira, ou adiciona uma coisa ou outra, você fere a salvação. Você mexe na salvação das pessoas. Você entende? É por isso que hoje nós, como protestantes, consideramos igrejas, por exemplo, como os mormons, como seita. Porque parece muito bonito algumas coisas, mas há um princípio, um fundamento lá, nesse entendimento acerca do Espírito Santo, de quem Jesus é, que derruba o conceito de salvação, que quebra um fundamento específico, porque a nossa salvação é realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós vamos entender um pouquinho quando a gente olhar ali o Espírito Santo como aplicador da nossa salvação. Então, se a gente tira um deles de uma dessas posições, a nossa salvação cai por terra. O princípio de salvação fica equivocado. Então, a construção, desde lá do primeiro século até a reforma protestante, em grande medida, se passou por isso. Agora a gente vai entrar um pouco na reforma protestante, para olhar acerca um pouco do pensamento dos reformadores acerca do Espírito Santo. E existiam vários equívocos lá. Quem estava aqui naquela primeira aula do sábado, eu falei um pouco sobre os erros, heresias do catolicismo. Mas uma das coisas que a Igreja Católica chegou a afirmar, e isso era categórico, por exemplo, ali no século XIV, no século XV, é o quê? É que o Espírito Santo concedia ao Papa uma infabilidade, uma inerrância das próprias Escrituras. Como se o Papa tivesse a mesma capacidade
e a mesma razão e intelecto proveniente do Espírito Santo para ele ser infalível. Então, um dos temas da Reforma Protestante tinha tudo a ver com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Papa não era infalível. Porque o Papa falhava nas suas decisões, nos seus concílios, né? Ali você tinha, em especial no século XIV, XV, a igreja era totalmente politizada, o pensamento era só recurso, poder, construção, indulgência, estimulava-se a pobreza das pessoas, mas os clérigos eram extremamente ricos, estimulava-se que as pessoas deviam ter voto de pobreza, doar tudo às igrejas, ninguém tinha acesso às escrituras, e colocava-se na figura do Papa uma condição de uma qualidade em que o Espírito Santo atribuía a ele algo que não atribuía às outras pessoas. Isso foi um ponto da Reforma Protestante muito grande, muito grande. E é um ponto que a gente precisa abraçar hoje, que foi o chamado, o quê? Foi, quando a gente lê lá Pedro, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, que é a doutrina do sacerdócio de todos os santos. Que o Espírito Santo, quando derramado em Pentecostes, não estava mais agora escolhendo uma classe levítica ou um grupo de pessoas específico para realizar algumas coisas dentro do tabernáculo. Não, nós vamos entender um pouco isso da plenitude do Espírito Santo na próxima aula em Pentecostes, mas que ali Deus estava derramando sobre toda a igreja, sobre todo o povo. Não mais apenas uma nação ou um grupo específico, mas era aquilo que Joel estava profetizando, sobre todos. Sobre todos. E esse distanciamento da Escritura causou, não só na Igreja Católica, mas dá para a gente ser enfático sobre isso, no mundo, um tempo de cegueira, um tempo de surdez, um tempo de, com perdão da palavra, uma certa ignorância. Porque assim, quando a gente lê os acontecimentos da pré-reforma, de verdade a gente se assusta, porque é assustador. Pô, imagina você comprando um documento de indulgência para tirar o seu tio que morreu há anos do purgatório. Não é verdade? Tipo, a gente, cara, imagina fazendo isso hoje. Imagina se eu hoje chegasse no culto com um documento e vocês, olha, tem algum parente de vocês que morreu há alguns anos, que você sabe que não morreu no Senhor? Eu fui incumbido da parte de Deus e vim aqui diante de vocês e o Papa me autorizou a isso e nós queremos dar a vocês a oportunidade de vocês tirarem aquela alma daquele lugar. Porque o Espírito Santo capacitou o Papa para isso. Grande parte do erro eclesiológico estava fundamentado numa ideia irreal do Espírito Santo. Numa capacitação, num poder e numa autoridade a uma pessoa e não às outras. E isso centralizava-se o poder, a religião, a política, o dinheiro, as esferas, estavam tudo centralizadas ali. E aí nós temos os pré-reformadores, a reforma protestante, que vem acontecendo. E a reforma protestante, ela está ligada, em grande essência, em grande medida, ao quê? Ao retorno às Escrituras. Ao retorno às Escrituras. A gente sabe disso, você conhece a história, quando a gente lê ali, por exemplo, você vai pegar os pré-reformadores, John Wycliffe, John Knox, ali na Escócia, não é um pré-reformador, já é um reformador, eles estão traduzindo a Escritura, eles estão ali, eles estão buscando isso, e vai alguma coisa acontecer com eles, que está relacionado ao Espírito Santo. Meus irmãos, a reforma protestante não aconteceria sem a doutrina do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo. A gente às vezes pensa assim, ser reformado é ser seco, é ser duro, assim. Meus irmãos, aquilo incendiou o mundo, de verdade.
né? É um acontecimento que muda em certa medida a história da Europa, daqueles países ao redor, e muda muitas coisas. Isso não seria possível sem o Espírito Santo. Não seria. Ou eles fizeram aquilo na carne. Ou eles fizeram aquilo só na... a gente vai perceber um pouquinho do que Lutero fala. Calvino também vai falar sobre isso. Ou eles fizeram aquilo só no raciocínio lógico. Que eles leram e entenderam que 2 mais 2 era 4, então tem que ser 4. Não, de forma nenhuma. Muitos dos acontecimentos estão ligados especificamente à obra do Espírito Santo. Por quê? Eles enfatizaram que o Espírito Santo estava ligado inseparavelmente das Escrituras. Então eles criticam Roma, e eles olham para Roma e agora para o Papa que arrogava para si uma autoridade específica e falam não, porque o Espírito Santo capacitava as pessoas ao quê? A entender as Escrituras. A sermos iluminados pela Escritura. Nós vamos entender um pouco desse conceito de iluminação agora. Isso estava no cerne da Reforma Protestante. No cerne. Aliás, um dos principais escritos sobre doutrina do Espírito Santo é o de Calvino. Se você ler, por exemplo, pegar lá as Institutas da Religião Cristã de Calvino. As Institutas, depois eu posso pegar lá para vocês verem, ela é muito parecido com enfim, o Ernest Maia trabalha o credo, o creio. A Instituta também. Calvino ele vai pegar o credo apostólico e ele vai ensinar os pontos do credo apostólico. Vai ensinar acerca do Pai, do Filho, do Espírito, da Virgem Maria. Ele vai escrever sobre isso. E quando ele aprofunda-se na questão do Espírito Santo, ele trabalha alguns conceitos. Por exemplo, dentro do catolicismo, já havia um distanciamento da Escritura. Muito grande. Católicos, até hoje, alguns católicos, atribuem a mesma autoridade às bulas papais da Escritura. Eles aceitam como pé de igualdade, como quase divino. Isso era muito comum. Os reformadores vão romper com isso. Eles vão queimar, vão jogar fora. Porque para eles encontrava-se palavra de Deus aonde? Nas Escrituras. E muitos, naquele período da história, e isso tem muito hoje também, né? Isso dá para a gente perceber um pouquinho hoje. Muitas pessoas diziam que tinham o Espírito Santo e não precisavam da palavra de Deus. Que poderiam falar da parte do Senhor a par da palavra de Deus. A gente tem umas loucuras assim hoje. A gente tem, tu sabe. Calvino chamava eles de fanáticos e místicos. Ele escreve assim com letras garrafais, é bem legal. Eles eram bem duros assim, eu gostava demais. Se a gente falar isso, hoje a gente é expulso dos lugares. Mas ele falava, olha, ele escreve uma carta para um deles e fala assim, ó, vocês são místicos, vocês são pagãos. É incoerente o Espírito Santo trabalhar ausente daquilo que ele já revelou. Porque se foi Deus quem falou, Deus não vai contra a sua própria palavra. Deus não vai um dia ter falado uma coisa e ter falado outra. Fundamento. Deus é imutável. Deus é imutável. A Bíblia não é a quarta pessoa da Trindade. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é inspiração divina. O conceito de inspiração, ele está no cerne da Reforma Protestante. E não quer dizer que não é bíblico. Eles vão pegar os textos bíblicos. O texto que a gente repete tantas vezes aqui, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para ensino, correção, instrução na justiça. Pedro vai falar sobre isso. Nenhuma da profecia é de origem
humana. Antes Deus falou por meio dos profetas. Hebreus começa a sua epístola da mesma forma. Olha, há muito tempo Deus tem falado por meio dos profetas, tal. Agora ele falou-nos por meio do Filho. A Escritura está determinando que ela é palavra de Deus inspirada. Agora presta atenção. Inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito Santo. A inspiração. Tornar revelado. Vamos lá. Nós precisamos da obra de Jesus. Ninguém é salvo sem a obra de Jesus. Mas ao mesmo tempo que ninguém é salvo sem que o Espírito Santo revele ao nosso coração essa obra. Você entende? O Espírito Santo precisa vivificar o nosso coração através dessa obra. Ele precisa fazer alguma coisa em nós para que a gente entenda essa obra, porque a gente é morto. Uma coisa está correlacionada com a outra. E então os reformadores vão partir dessa preposição que não existe revelação divina a par das Escrituras. Que não existe. Então eles rompem com todo o conceito. Mas eles não rompem com uma situação. Eles rompem com tudo. Com tudo. E isso causa, vamos imaginar, nós morando no século XVI. A igreja tomava conta de tudo. De todas as coisas. As pessoas pagavam um imposto em vez de pagar ao Estado. O Estado era um com a igreja e tudo aquilo estava correlacionado. Tudo aquilo estava junto. Era o mesmo pacote. Você mexer naquilo é loucura. Mas eles não tiveram medo de falar sobre isso. Eu quero falar algumas frases para nós. Por exemplo, tem uma frase de Lutero que dizia assim: nada mais se deve esperar de seu espírito do que iluminar nossas mentes a perceberem a verdade do seu ensino. Lutero não está dizendo que o Espírito não faz outras coisas. Quando você lê o contexto do texto dele, não é isso que ele está falando. Mas ele está falando que tem uma coisa específica da ação do Espírito Santo na nossa vida. E qual ação é essa? O mesmo Espírito que revelou os profetas, que revelou aos apóstolos, que falou por meio dos homens, é o mesmo Espírito hoje que ilumina a nossa mente, o nosso intelecto, para que a gente entenda a Escritura. Ou vocês acham que a gente entende as coisas espirituais na carne? As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. É necessário uma ação divina para que mude o nosso intelecto, para que mude o nosso senso de entender as coisas. E isso é um pressuposto fundamental dentro da reforma protestante. Uma das frases de Lutero também, ele dizia assim: é necessário que o mesmo Espírito Santo que falou pela boca dos profetas penetre em nosso coração, para que persuada o nosso coração, para que nós, transformados, proclamemos fielmente o que ele divinamente já inspirou anteriormente. Muitas pessoas falam das Escrituras sem a iluminação do Espírito Santo. Sem a iluminação do Espírito Santo. Isso é triste. Qualquer um pode abrir a Escritura e falar. Meus irmãos, qualquer um. Eu estava lendo hoje um livrinho do R6 Pro sobre o Espírito Santo. E aí ele estava contando, que ele tinha uma aluna no seminário. E aquela aluna no seminário chegou para ele, estava com uma situação específica, queria pedir ajuda por uma situação específica. E aí ele mandou que ela orasse, que ela buscasse o Senhor, ele não tinha uma palavra direta dela. E ela foi para casa, e ela buscar o Senhor, E ela orou, e ela abriu a Bíblia, e ela botou um dedo em cima de um versículo. Quantos de nós já fizeram isso,
Seus endemoniados, dá uma brincadeira. Né? E aí o texto, cara, falava uma coisa, eu não lembro ao certo, estava no livro, depois você pode ler lá, mas tinha uma coisa que era parecido. Mas era uma coisa que o Espírito Santo havia inspirado o autor no Antigo Testamento sobre uma situação específica que estava acontecendo no Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que a gente não pode aplicar alguns textos à nossa vida, mas a gente tem que associar o contexto, a história, a quem ele está falando, o que está acontecendo. E ela voltou para o Sproul, né, numa outra aula, e falou assim, Deus me revelou. E ele ficou todo empolgado, né? Aí ele perguntou, mas como foi? Aí ela leu o texto e ele falou, meu Deus do céu, está tudo errado. Por quê? Porque às vezes esse entendimento equivocado de irmos para a Escritura, por exemplo, quase como uma pessoa vai num tarô. Quase como uma pessoa... Meus irmãos, existem diversos cartomantes e pessoas que usam a Escritura. Porque eles sabem que isso mexe com a pessoa. Ele sabe que se ele abrir um texto, ele conhece. Eu não estou dizendo que ele entende. Eu estou dizendo que ele conhece, assim como Satanás conhece a Escritura. Conhece. Sabe usá-la muito bem para o mal. Não é verdade? Muito bem para o mal. Mas isso da mesma forma acontecia dentro da igreja. E continua acontecendo, por exemplo, até hoje. Mas aí a reforma protestante vai trazer um princípio. Qual é o princípio? O sacerdócio de todos os santos. A grande luta entre eles era tipo assim, olha, o Espírito Santo não ilumina só o pastor. Não é do pastor. O Espírito Santo ilumina as ovelhas. Ilumina as pessoas. E deve levar ao entendimento as pessoas. Deve fazer isso conosco. Deve fazer isso não só comigo, com vocês também. E até hoje ainda, porque a gente é um país fundado em cima do catolicismo romano, quantos crentes acham que eles não devem ler a Escritura, não devem se aprofundar no conhecimento da Escritura? E quantas, às vezes, denominações incentivam aquele povo a isso? Por quê? Porque as pessoas começam a entender as coisas. Né? Porque as pessoas começam a olhar e falam, mas tá diferente? Não é assim. Né? Parece que esse texto está distante um pouco do outro. E falo isso com respeito, né? O pastor preguiçoso, ele não quer que as pessoas estudem. Ele não quer. Por quê? Porque é fácil ele falar o que ele quer. Mas o pastor diligente, que ele ensina a congregação, eu não estou falando que é o meu caso, estou usando um exemplo, né? O pastor diligente que deve ensinar a congregação, ele é cheio de temor. Ele tem temor de Deus e ele tem respeito ao seu povo. Ele quer que o povo cresça. Ele quer que o povo entenda. E ele não quer passar vergonha na frente do povo. Isso é bom. Por quê? Porque ele entendeu que o Espírito Santo não é dele. Que ele não é o ungido do Senhor, especial para isso. Mas que todos nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso é um conceito dentro da reforma fundamentado no Espírito Santo. No Espírito Santo. Que vai abarcar as outras coisas. Que vai trazer uma realidade mais profunda. Deixa eu falar uma frase sobre o iluminar. Diz assim: o propósito, do Espírito Santo é iluminar as trevas da ignorância e do erro. É incutir-lhe o conhecimento da palavra de Deus. É instaurar, a partir da lei de Deus, dos desígnios de Deus, uma convicção no ser humano. Do quê? Do seu pecado, do seu anseio pelo Evangelho, de uma compreensão da misericórdia divina e dos méritos de Cristo. O Espírito Santo,
ele nos ilumina com essas finalidades. Sabe? Com esses intuitos. Para quê? Para que a gente seja convencido do nosso pecado. Né? Há uma iluminação do Espírito Santo na conversão, por exemplo, das pessoas, mas na vida diária. O que seríamos nós sem o Espírito Santo na vida diária? Na vida diária, nos iluminando através de um conhecimento da Escritura, coadunando, está no mesmo, junto. E a gente relembra, a gente fala assim, a gente acha que a gente lembra porque a gente é muito bom de memória, né? Nós somos péssimos de memória. Eu não sei você, mas eu sou péssimo de memória. Eu sou péssimo. Sabe, eu mal lembro o nome dos meus filhos às vezes. Quantas vezes eu já chamei um com o nome de um, outro com o nome de outro? Imagina se eu tiver 3 filhos, cara. O que será de mim? Grande parte do que acontece na nossa mente, nesses sentidos, tem a ver com o Espírito Santo. Sabe, mas às vezes a gente quer tanto a iluminação, mas a gente não conhece a palavra. Presta atenção nesse conceito. Isso é muito legal para nós. Eu já falei isso, mas vou repetir. Nós precisamos fazer a distinção de revelação e iluminação. Revelação e iluminação. Revelação é a ação de revelar algo oculto que até outrora ninguém sabia. Presta atenção. Revelação é Deus trazer, por exemplo, como trouxe aos profetas, aos apóstolos, um ato revelado de coisas que ninguém sabia que estaria para acontecer. Na doutrina do Espírito Santo nós temos a iluminação. O que é a iluminação? É Deus pegar o que já foi revelado e nos fazer entender. Quando você vai ler sobre o conceito, tem a ver com isso. E a gente às vezes confunde, né? A palavra, hoje todo mundo quer revelar alguma coisa, não é verdade? E o que nós deveríamos ansiar? Sabe, nós deveríamos ansiar de dobrar o nosso joelho, de chegar diante da nossa Bíblia, de chegar diante disso, Senhor, ilumina o meu coração, para que eu possa entender essas verdades tão profundas que estão aqui. Sabe, às vezes quando eu vou ali preparar o sermão, preparar as coisas, essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Né? Quantas vezes, eu sou muito cabeçudo, né? Eu não consigo entender as coisas. Né? Às vezes eu saio, vou andar um pouco. Hoje mesmo, assim, hoje eu vim para cá estudar, a gente estava aí de tarde, o Isaac estava aqui também. Tinha uma hora que eu não conseguia mais. Eu falei assim, cara, eu não consigo. Né? Eu fui para casa tomar café. Né? Fui para casa, tomei o café, fiquei lá. Por quê? Porque há limites também em nós. E eu devo entender isso. Devo estar em paz em relação a isso. Mas eu não devo deixar de buscar. Sabe, deixar de pedir ao Senhor para que Ele ilumine, para que saiam essas trevas dos meus olhos, essa cegueira. Para que eu possa olhar para a palavra e entenda algo. Em grande medida, e talvez em praticamente toda ela, eu não quero dizer que Deus não aplica a Escritura às nossas vidas diárias. É óbvio que faz isso. Mas a aplicação da Escritura à nossa vida diária, ela não pode estar totalmente distante e correlacionada com o que o texto quer dizer. Com o que o texto quer dizer. Por isso que os reformadores vão mudar um pouco o tipo de interpretação. A hermenêutica literária, literal, gramatical, histórica. O que o texto quer dizer? A quem o texto está falando? Qual é o ouvinte do texto? Qual é o escritor do texto? O que vem antes? O que vem depois? Contexto imediato, contexto macro, contexto próximo. Contexto macro, toda a escritura. Contexto próximo, às vezes o livro, o capítulo. Contexto imediato, o versículo. Por quê? Porque eu preciso associar a iluminação do Espírito Santo com a revelação de Deus. Preciso associar a iluminação do Espírito Santo com a revelação de Deus.
Porque se o meu conceito de revelação do que Deus revelou àqueles que ele estava escrevendo, a carta que Paulo estava enviando, ao profeta que estava profetizando sobre Israel, ou sobre Judá, ou antes da Babilônia, ou depois da Babilônia, eu preciso aprender isso. Porque eu posso ter um conceito errado de iluminação. Eu posso ter um conceito errado. Presta atenção nisso. Vamos lá. Eu vou falar disso só na terceira aula, mas hoje eu vou dar só um pitaco. O grande erro, por vezes, das pessoas em relação ao Espírito Santo é associar palavras de Deus por meio do Espírito Santo que estão totalmente distintas do que Deus já revelou. Deus não muda. Deus não muda. Lembra? Fundamento. Deus não muda. Né? Você precisa se perguntar no seu coração, falar assim, cara, isso que eu estou sentindo, isso que eu estou entendendo, isso que, sei lá, talvez eu estou vendo, alguém está falando, como isso coaduna com aquilo que Deus já revelou? Porque o coração do homem é enganoso. Uma fábrica de ídolos. O coração do homem cria, irmão, quantas coisas erradas a gente pensa, não é verdade? Quantas coisas a gente inventa na nossa cabeça. Né? A gente às vezes está... Quem é casado aqui, quem trabalha, quem vive, né? Quem é ser humano. Cara, a gente cria coisas sobre as pessoas, sobre as realidades, sobre a igreja, sobre a esposa, sobre o filho, sobre... A gente fica pensando e matutando e criando coisas. Né? Às vezes a pessoa nem pensou naquilo, mas tu já criou uma história dela. Não é verdade? Você já criou uma narrativa, você já pensou, você já construiu uma coisa gigantesca. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. É uma fábrica de ídolos. Aonde o nosso coração deve repousar? Nas Escrituras. No conhecimento da Escritura. Vai lá com a mamãe agora. E os reformadores vão partir desse princípio. John Owen dizia assim, todas as verdades divinas que devemos conhecer, em que devemos crer, para que possamos viver para Deus em fé e obediência, ou viver a Cristo e habitar nele, bem como ser guardado dos sedutores, todas essas verdades encontram-se na Escritura e podem ser iluminadas pelo Espírito Santo. Todas. E a Reforma Protestante combateu um falso ensino através do princípio da iluminação. De que o Espírito Santo, que revelou aos profetas, ilumina o nosso coração. Dá testemunho. Testifica. Traz a nós conhecimento acerca disso. Um pouco à frente, pós-reforma, a gente vai ter alguns puritanos, alguns pensadores naquele período, em especial, John Owen já é um pouco já desse período, mas Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele vai trabalhar algumas dessas coisas. Jonathan Edwards, ele vive em um avivamento. Um período de avivamento, na chamada Nova Inglaterra, né, Estados Unidos. Ele está lá pregando, a congregação está se convertendo, várias coisas estão acontecendo. Aliás, cara, se você quer ler sobre experiências espirituais, leia Jonathan Edwards. De verdade. Tem um livro dele que vou lembrar até o final. Onde ele relata algumas situações da esposa dele. Né? A esposa dele levita em casa. A gente pensa, não, mas os reformadores não viam. Né? Cara, de coisas de acontecendo no lugar, você pode ler sobre isso. Mas, ao ver esse avivamento naquele lugar, Edwards também viu algo. Ele também percebeu algo. Ele dizia assim, que havia certos problemas que acompanhavam os avivamentos. Ele diz que Satanás foi treinado no maior seminário teológico da história. E Satanás segue ativamente pervertendo, enganando, induzindo ao erro
tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E a gente não pode perder isso de vista. Amém? A gente não pode perder. Meus irmãos, ou vocês acham que a nossa congregação está livre da ação de Satanás? Você acha que a tua vida está livre da ação de Satanás? Ou você acha que, não, ele só quis tentar Jesus. Ele não vai tentar. É óbvio que vai. Você entende? Ele está como um leão rugindo, à espreita, tentando roubar de nós as verdades bíblicas. Ou não está? Cara, quantas vezes eu já fui tentado a perder do meu coração as promessas de Deus? A olhar para as circunstâncias da minha vida, para a realidade, e me entristecer, e ser tomado às vezes de uma depressão, de uma tristeza profunda. Ou isso acontece só comigo? Você entende? Jonathan Edwards percebeu que o avivamento que Deus estava fazendo por meio do seu Espírito também era, presta atenção, uma oportunidade de Satanás enfiar o erro no meio daquele pacote. E aconteceu em toda a história. No período da reforma, período aqui do puritanismo posterior, não foi ausente disso. Muito pelo contrário. Quando Edwards escreve acerca da ação do Espírito Santo, ele vai colocar a obra do Espírito Santo em algumas coisas. Isso aqui já é um pouco para a semana que vem, mas eu vou falar. Ele vai dizer que o Espírito Santo nos leva a ter amor por Jesus. Presta atenção. A principal obra do Espírito Santo realizada por meio da iluminação das Escrituras é para que nós amemos a Jesus, o reconheçamos como o Filho de Deus e o Salvador dos homens. O fundamento da obra do Espírito Santo está correlacionado com Cristo. Correlacionado com Cristo. Martin Lloyd Jones, ele dizia assim que para ele, o entendimento de o Espírito não ser visível tinha um propósito definido. A gente usa esse termo na teologia de holofote. E aqui a gente tem uma legal, né? A gente vê. Que o Espírito Santo, ele está sempre, ele não está visível, ele está por detrás, lançando luz, iluminando para que a gente veja quem? O Cristo, o Messias, o Salvador. A obra do Espírito Santo, na sua essência, na sua fundamentação, está nos desígnios das pessoas conhecerem a Jesus. Obras secundárias é uma ação contra os interesses de Satanás. O Espírito Santo está fazendo o quê? Está edificando um reino. Está lutando contra um reino. Está fortalecendo as pessoas a se posicionarem contra um reino caído, um reino das trevas. Está dando continuidade à obra de Cristo, que vem pregar sobre um reino. E o Espírito Santo vai anunciar sobre esse reino. O Espírito Santo nos dá amor pela palavra de Deus, nos dá desejo por ela, nos dá desígnios por ela, nos dá discernimento para entender o que é obra do Espírito e o que não é. Quando a gente tem esse período posterior da Reforma Protestante, a gente vai ter aquilo que a gente chama do período moderno, que acontece, vai iniciar ali com John Wesley, Charles Finney, e ali no ano 1900 com alguns avivamentos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, Rua Azusa, 1906, 1901, tem algumas outras coisas também no Kansas. Esse período moderno também vai trazer alguns entendimentos acerca do Espírito Santo. Uma das coisas que John Wesley, ele traz do puritanismo, porque ele está ali envolvido um pouco com isso, ele traz o conceito de certeza da salvação. Wesley vai fundamentar isso em cima de alguns escritos, por exemplo, de Joe Owen e tudo mais, e vai propagar isso diante das pessoas. Vai trazer para nós esse conceito de que o Espírito Santo gera em nós o quê? Gera em nós essa certeza. Deus me ama,
Deus está comigo e Deus vai me sustentar até o fim. Isso é muito bom. Ele vai para um sentido até um pouco exagerado do perfeccionismo, e nos escritos de Wesley ele vai dizer que todo crente precisa saber disso. E aí as pessoas vão refutar e vão dizer, olha, alguns crentes talvez não vão entender todas as coisas. Isso não quer dizer que eles não são crentes. Amém? Isso não quer dizer que eles não são crentes. Existem alguns irmãos, que convivem, que estão conosco, que às vezes acham que a pessoa perde a salvação, que Deus pode abandonar ela, mas eles depositam a fé salvadora em Cristo. Então esse é o princípio da salvação deles. Não é o princípio da obra resultante, é o princípio da obra realizada. Outro conceito, e aí eu vou ler algumas coisinhas para vocês aqui, que nasce, por exemplo, no ano de 1901, existe um homem chamado Fox Farman. Ele ficou conhecido no meio desse evangelicalismo moderno, que você vai ter ali esse período, onde nasce esse movimento carismático, pentecostal e outras igrejas que vão nascer a partir daquilo. E um dos precursores desse é Fox Farman. Ele escreve um livro, e dentro desse livro, ele escreve o conceito, por exemplo, eu vou ler aqui para nós. Farman entrou em contato com William Selman, que é lá da Rua Azusa, em 1906. Após isso surgiu o movimento pentecostal, caracterizado pela similaridade das suas experiências. E ele vai, então, diante disso, Farman ensinou, por exemplo, dentro do livro que ele escreveu, lá no Kansas, que ele leu o livro de Atos, ele vê que no livro de Atos algumas experiências de conversão as pessoas falavam em línguas, e ele categorizou que a partir dali, então, todos deveriam falar em línguas. Isso acontece em 1901, para a gente ter uma ideia. E isso está encurtido dentro da doutrina do Espírito Santo. Muitos de nós pensam sobre isso até hoje. Há um problema nisso, por quê? Porque a gente tem texto, por exemplo, como a gente lê em 1 Coríntios, que Paulo pergunta, todos são profetas? Todos são apóstolos? E a resposta, Paulo está fazendo um diálogo, e a resposta é não. E aí Paulo também vai incutir isso. Todos falam em línguas? Obviamente que não. A gente tem conversões em Atos que você não vê o falar em línguas. Por exemplo, a gente não vê isso com o carcereiro em Filipos. A gente não vê isso com Lídia, a vendedora de púrpura. A gente não vê em todas as ocasiões. A gente não vê na própria conversão de Paulo, que no momento da conversão ele falou em línguas. A gente vai saber posteriormente, que ele vai dizer, eu falo em língua mais do que todos vocês. Então, foi inserido um conceito, em 1901, ele era, esse é só um ponto meu, ele era um pregador itinerante. Ele não era ligado a uma denominação. Nesse período da história após Charles Finney, John Wesley, nasce aquilo que a gente chama da terceira onda, que é esse movimento global de evangelismo, de pregadores de rua, de pregadores itinerantes, de homens que vão ir para os lugares pregar, e não tenho nada contra isso. Mas um problema que a Bíblia tem contra isso é um evangelismo desassociado da eclesiologia e uma vida em igreja. Esse é um problema. O evangelismo, ele precisa desembocar em salvação e comunhão. O evangelismo desassociado da vida comunitária mata as pessoas. Mata as pessoas. Charles Finney, ele é o pai desse movimento evangélico, por exemplo, da própria questão do apelo. Que se eu perguntar para nós aqui, isso está incrustado em nós, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida. Todos nós, às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, mas o apelo, por que não tem apelo? O apelo vai surgir com Charles Finney. Deixa eu ler um trechinho de um livro, onde Franklin Ferreira, diante da história, ele está lendo essa circunstância que está acontecendo. Diz assim, suas campanhas de evangelização e de reavivamento tinham um propósito, levar os pecadores a fazer uma escolha imediata de seguir a Cristo. Com isso, Finney introduziu novos métodos nos cultos, como
banco de misericórdia, prática de apelos e convidar as pessoas a irem à frente, aceitarem a mensagem. Apelos dramáticos, denúncias terríveis do pecado e do juízo. Finney também deu ênfase ao perfeccionismo cristão, estimulando a abolição de outras coisas, enfim. Lloyd Jones, que vive um pouco depois dele, vai dizer: um dos erros cardeais de Finney foi confundir campanha de evangelismo com avivamento. Como resultado dessas campanhas, a fé evangélica virtualmente desapareceu da região ocidental de Nova York, já durante a vida de Finney. E eles vão narrar isso aqui, as pessoas que vivem no mesmo período de Finney, né, vai dizer assim, que todos que foram participantes desses reavivamentos sofreram uma triste subsequência à apostasia. As pessoas foram deixadas como um carvão apagado, que não poderia ser reaceso. Os pastores foram tosados de todo o seu poder espiritual e os evangelistas entre todos eles. Eu os conheci pessoalmente, com proximidade, cada um deles. Eu não posso relembrar um único homem, exceto Finney, seu irmão e seu pai, que não tivessem aos poucos perdido a unção, a capacitação e a vida no Senhor. Assim, o grande reavivamento ocidental terminou em desastre. Repetidas vezes, novamente, quando ele propunha revisitar as igrejas, delegações eram enviadas e ele e os outros expedientes usados para evitar o que era lembrado como uma aflição. Mesmo depois de uma geração ter passado, essas crianças queimadas ainda tinham gosto pelo fogo. Essa ideia, por exemplo, equivocada, que a gente precisa estimular a conversão das pessoas em decisões delas com apelos dramáticos, ofensivos, expressivos, levantar, vir à frente, fazer isso enquanto o Finney ainda era vivo, gerou algo drástico. Eu já fiz muito apelo na minha vida, né? Eu já confiei muito na minha carne. E infelizmente, eu lembro de uma pessoa que ele veio 4 vezes à frente dos meus apelos, cara. 4 vezes ele veio. E até hoje eu conheço ele, sigo ele. E cara, ele não é crente. Sabe, ele não é. E eu lembro que eu ficava muito mal com isso. Porque eu associava uma obra a mim, no meu poder, no meu quesito. E uma das coisas que eles falam, que isso mexeu muito comigo, e foi um homem que viveu junto com Charles Finney, ele fala que depois dessa geração ter passado, essas crianças queimadas não tinham mais gosto. Porque eles eram conduzidos numa ideia de que não era uma obra do Espírito Santo, mas era uma obra deles, sabe? E isso trouxe consequências sobre a igreja. E a gente deve lembrar que a principal obra do Espírito Santo sobre nós, e aqui eu vou encerrar, é a regeneração. Regeneração. Meus irmãos, o Espírito Santo é o vivificador. Lembra? Começo que a gente conversou hoje? O que nós éramos? Nós éramos sem forma e vazio. Sem forma, sem sentido, vazio. As coisas vieram à existência não porque a terra desejou ser autoexistente, mas porque Deus trouxe as coisas à existência. E é a mesma coisa que acontece hoje. Então hoje a gente fez um panorama do Espírito Santo, desde a patrística, a era medieval, a reforma e ao movimento moderno. Eu não estou dizendo que em tudo o movimento moderno tem os seus erros. Não. Existem muitos pensadores hoje. Mas existem algumas coisas que tanto lá na era medieval foi errado, tanto na patrística foi errado, quanto na era moderna também foi errado. Nós devemos lembrar que devemos ter dependência do Espírito Santo em todas as coisas. Meus irmãos, Ele é santo. Ele tem poder de santificar. Ele tem poder de regenerar. Ele é poderoso para isso. E é nele que a gente deve confiar. Amém, meus irmãos? Vamos orar para a gente encerrar esse tempo?
Ó, deixaram a conta da CEMIG para mim aqui na frente aqui? Não foi o Espírito Santo, né? Tomara que não. Feche teus olhos no seu lugar. Ah, rapidinho aqui, esqueci uma coisa só. Rodney Willis tem um livro chamado Teologia Renovada. Ele escreve esse livro em 1900 e pouquinho. No livro dele, né, nesse livro Teologia Renovada, que ele está no cerne do movimento pentecostal, que inicia ele no ano 1900 e pouco, ali ele vai fazer aquela distinção entre a conversão e o batismo com o Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas só para nós não perder isso, né? Foi um livro escrito, Teologia Reformada, renovada, né? A partir dele surge esse pensamento, e esse pensamento é proliferado, em especial dentro dos movimentos pentecostais, neopentecostais e carismáticos, né? Acontece ali no ano de 1906, beleza? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos com o Senhor. Nós somos extremamente dependentes de Ti. Extremamente, Senhor. Ilumina os nossos corações. Nos faz, Senhor, termos capacidade de entender a Tua palavra, de discernir a vida ao nosso redor. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. E como é bom saber que o Senhor habita em nós, que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos conduz, nos orienta, que o Senhor nos faz enxergar muitas vezes aquilo que nós não temos capacidade, que nós possamos confiar no Senhor em todo o tempo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo Senhor ter nos regenerado, ter mudado o nosso coração, habitar em nós. Nos ajuda a ouvirmos as Tuas orientações e a discernirmos aquilo que é Teu e aquilo que o Senhor deseja nos conduzir. Faz isso em nosso meio. Ajuda a nossa igreja com isso e nos guarda debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. No nome santo de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, tamo junto e até mais.